Olá, hoje a gente vai mergulhar num assunto que está dando o que falar no mundo cripto, né? A chance do XRP, aquela moeda da Ripple, de um dia, quem sabe, passar o Bitcoin. A nossa fonte para essa conversa é uma análise do canal Ncash Official. Eles são focados em cripto, finanças, e o nosso objetivo aqui é entender os argumentos deles, né? Sobre onde o XRP está agora, o potencial que eles enxergam e, claro, os desafios gigantes de competir com o Bitcoin. Vamos lá desvendar isso. Então, para começar, a análise destaca o que eles chamam de posição estratégica do XRP. Falam de um marketing mais voltado para investidores institucionais, algumas coisas de DeFi também, finanças descentralizadas, e um movimento forte de tokenização acontecendo no XRP Ledger, o XRPL. E tem um dado que eles batem bastante na tecla: mais de 1.700 acordos de confidencialidade, os NDAs, que a Ripple teria assinado. Eles interpretam isso como um sinal de que os pagamentos via blockchain estão ganhando tração. E olha, um ponto que eles consideram central nessa história toda é a tal da clareza regulatória que o XRP supostamente já teria. A análise coloca isso como um diferencial chave para atrair mais gente, mais empresas, né? Principalmente porque muitas outras criptos ainda estão naquela névoa de incerteza legal. Para eles, isso é uma vantagem competitiva bem clara. Certo, faz sentido apresentar assim. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Ou melhor, de muitos trilhões. XRP destronar o Bitcoin? A análise até usa dados da Wisdom Tree para mostrar que o XRP precisaria, valorizar umas 20 vezes só para chegar no valor de mercado atual do Bitcoin. É uma montanha para escalar. Exatamente. É um desafio e tanto. E o material detalha bem as condições que precisariam acontecer para essa virada, na visão deles, claro. A gente está falando de adoção em massa para pagamentos, para remessas internacionais, um cenário regulatório que continue ajudando, né? E também o ecossistema do XRPL crescendo forte, com mais parcerias, inovações que vão além só dos pagamentos e, claro, uma mudança no sentimento do mercado. Talvez um cenário que favoreça mais as altcoins, que tem uma utilidade prática clara. Entendi. O argumento deles é que, apesar de ser difícil, esses fatores já estariam se movendo na direção certa. E essa ideia de utilidade é bem forte na análise, né? Eles citam um tal de Digital Asset Investor, que sugere que novas regulações poderiam meio que acabar com o que eles chamam de monopólio regulatório do Bitcoin. E aí abriria espaço para um mercado mais focado na aplicação real dos ativos. Nessa visão, a dominância do Bitcoin poderia cair mais rápido do que a gente imagina. Exato. E isso vai direto ao ponto da discussão que a análise quer propor: utilidade versus a narrativa do Bitcoin como reserva de valor. Sabe, o autor do vídeo até lembra umas previsões que ele mesmo fez, tipo aprovação de ETF de XRP, o XRP passando Ethereum em algum momento, e bancos usando soluções da Ripple para custódia e para tokenização. Eles mencionam até a revogação daquela regra SAB 121 lá nos Estados Unidos. Assim, que dificultava para os bancos guardarem cripto, né? Isso. E também alguns acenos positivos de reguladores bancários importantes por lá. A aposta central é que a utilidade real é que vai puxar o valor do XRP para cima. E a tokenização. Nossa, eles falam muito disso. Que é basicamente pegar um ativo do mundo real e transformar num token digital na blockchain, né? No caso, na XRPL. A análise cita a Mônica Long, da Ripple, falando que parceiros bancários já estariam olhando para a custódia para fazer isso, para tokenizar ativos. E também um tal de Tumi Kim, que eles apresentam como CEO, com aquela ideia de que o XRP ajudaria a tokenizar tudo, conectando o mundo financeiro tradicional com o DeFi. Sim, eles veem isso como um grande avanço. Talvez não tão rápido quanto alguns esperam, mas um avanço importante. E olha, tem umas projeções bem mais ousadas no material que eles trazem. Como a do Graham Rodford, CEO da Archax, que ele falou num evento da Ripple, o Swell. Ele chegou a jogar números como 30 a 50 trilhões de dólares em ativos tokenizados, eventualmente no XRPL. 50 trilhões, uau! Pois é! E ainda disse que todo ativo estará on-chain. A análise liga isso ao fato de que gigantes financeiros tipo DTC, Euroclear já estão explorando a tokenização. A ideia é que, se um desses grandes entrar de cabeça, poderia começar uma migração em massa de ativos para a blockchain.
Claro que são previsões numa escala assim, que levanta dúvidas sobre quão viável é e em quanto tempo, né? Com certeza. E para dar um peso a mais nesse ponto da tokenização, eles mencionam uma pesquisa da própria Ripple. Ouviram mais de 1.700 líderes financeiros e 72% deles esperariam começar a explorar tokenização nos próximos 3 anos. O vídeo acha curioso que esse número, 1.700, bate com aqueles tais acordos de confidencialidade que a gente falou lá no começo. Uma coincidência, né? Interessante essa conexão que eles fazem. Então, resumindo a ópera, o que essa análise está dizendo no fim das contas? Ela basicamente posiciona o XRP como um potencial de crescimento vindo de instituições, vindo da tokenização, e usando a tal clareza regulatória como um trunfo. A mensagem principal parece ser que a utilidade é que vai mandar no futuro do valor das criptos, e o XRP estaria bem ali no centro dessa mudança. Mas é fundamental reforçar o tamanho do desafio, né? Chegar perto do valor de mercado do Bitcoin já seria algo gigantesco, mas a perspectiva que essa análise traz é essa, uma aposta na convergência de vários fatores, regulação ajudando, tokenização avançando, interesse institucional, tudo isso junto poderia dar um impulso bem forte para o XRP. Pois é. E fica aquela reflexão no ar, né? Que essa análise provoca. Se essa história de tokenizar ativos do mundo real realmente decolar nessa escala que algumas dessas fontes imaginam, nossa, como isso poderia mudar não só o mercado cripto, mas talvez a própria estrutura das finanças globais. A forma como a gente pensa sobre posse de ativos é algo para a gente ficar de olho e pensar a respeito.